Não, pera aí, vai falar que em pleno 2025 você ainda não começou a aprender o cinema 4D. O 3D tá sendo cada vez mais solicitado e você não pode ficar para trás. Você viu essa intro aí no início? É algo muito rápido, prático e tranquilo de fazer e você ainda gera muito mais valor para suas edições. Então fica até no final do vídeo que você vai aprender passo a passo como fazer isso aí. Lembrando que todos os meus treinamentos de 3D estão com desconto. Se você quiser conferir os preços e já começar a colocar a mão na massa, é só clicar no primeiro link na descrição e começar a aprender e a dominar essa área no mercado do audiovisual. E o curso de Motion 4D, que é onde você vai aprender o que eu vou ensinar aqui hoje, só que muito mais aprofundado e direcionado, e é a sua porta de entrada para o mundo do Motion 3D. Já se inscreve no canal, deixa um like, compartilha esse vídeo com a amiga editor e roda a vinheta. Bora começar o nosso tutorial e eu vou já começar aqui criando um plano. Esse plano vai ser pelo qual a gente vai fazer aquela ação do Displacer, beleza? Aqui, ó, vou tirar meu workspace para ficar mais limpo aqui para a gente ver. E aqui no nosso plano eu vou colocar mais segmentos. Eu vou colocar aqui, sei lá, uns 200 e 200. Acho que já é o interessante. A gente não vai trabalhar com física, tá? Vai ser através de fields. Então não se preocupe se você achar que sua máquina não vai aguentar. Primeira coisa que a gente vai colocar aqui então, a gente vai puxar o Displacer. Esse Displacer que vai ser o pulo do gato aqui do nosso vídeo, tá? Uma vez com o Displacer criado, eu vou vir aqui em Shading, a gente vai adicionar Noise aqui nele, aqui, ó. Cadê Noise? Você pode ver que a gente transformou o nosso plano em como se fosse uma água, né? Inclusive é uma forma legal de fazer água também, dependendo do tipo de animação. A gente vai aumentar o Global Scale dele aqui, ó, para ficar um pouco maior isso aqui. Não quero isso tão grande não. Beleza? Talvez aqui, sei lá, 500. 500 fica legal. Agora, eu vou adicionar aqui, a gente pode adicionar tanto o Torus quanto o Spherical Field. Nesse caso, eu vou adicionar aqui o Spherical Field, porque a gente vai fazer uma explosão batendo aqui, né? Mas antes disso, deixa eu fazer um objeto encostando aqui como se fosse o que fosse colidir aqui, né? Vou fazer a animação dele. Então, e eu quero fazer meio que um slow motion também, aqui, ó. Então, ele está aqui no frame 0, quando ele estiver aqui no frame 20, mais ou menos, ele vai tocar aqui, ó, tocou. Só que a gente tem que fazer ele com mais velocidade, né? Deixa eu mexer nessa curva de velocidade, eu apertei Ctrl Shift Alt F3 e vou fazer com que ele bate aqui, ó. Não, só que ele tem que ser mais rápido ainda. A gente tem que ter... Ele colide e nesse tempo aqui ele já tem que estar colidido, né, com o objeto. E ele só vai fazer esse pequeno movimentozinho aqui, como se estivesse fazendo uma deformação no chão. Ó. A gente pode até trazê-lo um pouquinho mais para baixo aqui, como se ele estivesse realmente entrando no chão, né? Fazer esse super slow aqui. Ó. Vamos conferir aqui. Como a gente quer um slow linear, vamos deixar isso aqui mais smooth assim, ó. Mais linear também, né? Quer dizer que, ó, beleza? É isso. A gente já tem nosso objeto colidindo. Depois a gente só, simplesmente, se quiser só trazê-lo mais para cima aqui também. Só que, não. No momento que ele toca aqui, então, ó, no frame 5, mais ou menos, vou criar um size aqui. O size vai estar 0, na verdade. E vou trazer ele aqui, ó. Aqui já vai ser o slow, ó. Então a gente vai ter que fazer trazer ele grande aqui. Vou aumentar essa parte de dentro aqui também. E vai... Aqui, ó. No momento que ele encosta, ele vai fazer esse movimento aqui. Só que aqui também a gente está com um movimento muito duro, né? A gente vai fazer a mesma coisa aqui com o tamanho dele. Vou fazer uma cauda de super slow aqui, ó. No que ele toca aqui. Aí eu vou puxar isso aqui lá para frente, ó. Cria um keyframe, né, com Ctrl. Você pode ver que agora também está um movimento, ó, esse movimento que a gente queria. Beleza? Agora a gente vai adicionar aqui nesse plano um plane. Eu vou segurar o Alt aqui e vou clicar no plane. Não, na verdade é o contrário, galera. O plane fica como filho aqui, ó, dele. Nesse plane a gente também vai criar agora aqui um field. A gente vai vir aqui em fields e agora sim eu vou criar nesse caso aqui seria interessante um Torus Field. Ele ainda não está funcionando aqui porque a gente tem que fazer algumas coisas. Por exemplo, aqui no Plane a gente tem que vir em Deformer e colocar Polygons.
Você pode ver que ele julgou, ficou meio errado aqui, é porque no parâmetro aqui a gente está com o parâmetro errado. É esse parâmetro que a gente vai ter que mexer, ó, no Z. Esse é o eixo Z, tá vendo? A altura dele aqui. Então a gente vai colocar mais ou menos aqui um pouco mais alto. Aqui em Rotation a gente consegue deixar isso mais smooth, ó. Não precisando que ele fique tão duro, aquela borda ali de cima. Então a gente pode, esse número aqui é meio que aleatório, tá? Você pode ver aí o que é melhor para você. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a animação desse torus também, ó. Aqui a gente tem o thickness, né, que vai deixar ele mais smooth ou menos. Aqui, ó, aqui fica todo quadradão, fica todo esquisito. E aqui fica mais tranquilo. E aqui é o radius, ó. Esse é o movimento que a gente vai fazer, ó, que ele vai criar, certo? Só que eu tenho que aumentar também aqui o torus, o tamanho dele aqui. Deixar o inner offset aqui bem suave. E eu quero só aumentar a grossura dele aqui, ó. Uma vez que a gente já fez isso, então agora a gente tem que fazer a animação desse torus aqui também, ó. No que ele encosta ali, a gente vai ter que ter aqui, ó, um field. No radius dele, eu vou trazer ele aqui um pouco menos, ó. Vou começar aqui no 2. Aqui eu preciso ter ele 0, na verdade, né? 0 aqui, encostou. Aí, ó, agora tem que fazer o mesmo esquema aqui. Ele vai abrir, ó, eu vou jogar ele aqui, o tamanho dele, ó, o tamanho do size. Só que o que eu vou fazer aqui, ó, antes de mexer no size, eu vou criar um keyframe aqui em thickness e vou trazer ele mais aberto aqui. Eu vou trazer mais ou menos aqui, sim, o tamanho dele. E eu consigo agora diminuir um pouco o thickness também, de acordo com o que ele vai explodindo. Opa, faltou criar o keyframe do radius aqui. Beleza, ó, então, ó. Só que aqui agora a gente tem que fazer a animação também do nosso amigo Torus Field, que a gente acabou de mexer. Tem que fazer aquela esmufada nela. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai copiar mais ou menos esse mesmo modelo que a gente fez aqui na posição da esfera. Aqui, ó, tá vendo? Que ele tem um acelero muito rápido. E depois tem essa linha muito longa, né? A técnica de cauda longa. A gente vai fazer isso também aqui, ó. Eu vou deletar esse. Eu vou fazer o que, ó? Eu vou clicar nesse primeiro keyframe, segurando o Shift. Eu vou jogar ele para cima aqui, ó. Então você vai ver que ele vai bater aqui, ó. Ele já vai fazer o movimento e depois vai fazer o slow. Com o Ctrl eu vou criar um keyframe aqui em cima e vou puxar esse aqui lá para frente. Então o que a gente já tem aqui, ó? A gente já tem animação em slow que a gente precisava ter, ó. Agora é só ir mexendo aqui nesses keyframes, nessa animação, ó. Tá vendo? Nesse caso, eu quero que ele comece um pouco antes. Então eu posso pegar esse keyframe aqui, mais esse aqui, segurando o Shift. E com o Shift selecionado ainda, ó, a gente consegue trazê-lo para frente sem desconfigurar aqui o tempo dele, ó. Então, esse daqui a gente vai deixar aqui mais para cá. Deixa ele linear, que isso aqui é o início, né? Onde tem 0, ó. Entendeu? Primeiro ele dá um displacer e depois ele segue o outro, ó. Agora a gente tem que fazer também nesse displacer aqui, é fazer o seguinte, aqui ele está em altura de 10. A gente pode fazer a animação dele aqui também, ó. Por exemplo, aqui, ó, mais ou menos no meio dessa explosão, eu vou criar um keyframe e vou trazer aqui e vou diminuir o weight dele. Vou colocar aqui mais ou menos 2 ou 1. Tá vendo? Então ele vai ter essa onda de choque. E aqui também ele vai começar com 1. Então ele vai ser 1. Lá para frente aqui ele vai ter uma área maior. Depois ele termina de novo. Ó. Vou trazer até mais para cá aqui, ó. Beleza, está começando a ficar mais smooth. O que a gente pode fazer também aqui dentro desse displacer é nesse shading, a gente colocar aqui um animation speed. Aqui, ó, aqui tá 1, tá 0, eu vou colocar 1. Você pode ver que agora ele tem um pouquinho de animação do noise ali.
Ó, se a gente colocar um número mais alto, ó, um 3, você pode ver que ele dá um movimento maior. Ó. Beleza? Então, no caso, eu vou colocar um 2 ou 1, que eu quero algo mais suave mesmo. Ó, 2 ficou bem legal. Aí depois que eu vou fazer? Eu vou fazer ele saindo de novo, né? Finalizando esse negócio de 3 segundos aqui. Na verdade, eu vou pôr aqui uns 5 segundos. Então ele vai bater, vai acelerar, e daqui depois, esse torus aqui do plane, eu vou fazer ele fazendo um movimento sumindo aqui, né? No nosso plano. Chegando aqui no final, e vou trazer ele até ele sair fora. E durante isso também, ó, eu posso diminuir o thickness dele aqui. Trazer esse keyframe um pouco mais para frente, que eu criei ele no meio, né? Aqui, ó. Então, e agora a gente vai fazer o oposto com esse torus aqui, na animação dele. Como a gente já tem aqui a animação do size dele fazendo esse movimento de acelero rápido, agora a gente vai desacelerar. Ó, na verdade a gente vai acelerar, mas só que mais devagar, e não de uma vez. Então segurando o Shift eu só puxo essa curva de animação e trago essa aqui também para cá. Ó. Então você vai ver que agora vai fazer um... Isso é como se fosse o... Tipo, começou em slow, aí o slow... Aí qual que é o intuito disso aqui? Ele começa em slow, ele começa rápido, tem um slow e depois acelera de novo. Porque ele saiu do slow. Então, os efeitos sonoros são os melhores, né? Então essa que é a pegada. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou duplicar esse torus. O torus não, perdão. Vou duplicar esse plane. Eu joguei ele aqui para cima. Só que esse torus field aqui, ó, que do duplicado, eu vou selecionar todos os keyframes e vou trazer um pouco mais para dentro aqui, ó. Porque aí vai fazer tipo um spring, ó. Só que aqui não, né? Eu trouxe muito para frente aqui no caso. Ó, tem um problema de thickness ali que a gente vai ter que mexer, ó. Então vai ter que trazer só um pouquinho mais para frente, ó. Só que aí a gente vai mexer na animação dele também. Esse torus field aqui no radius dele, a gente vai aumentar. Ó, esse plano aqui, eu vou jogar ele aqui o dobro, 800 e 800. Então, a gente tem um problema de thickness aqui. A gente vai ter que mexer, ó. Vai ter que aumentar um pouco mais quando eles se tocam. Aqui também, ó, que a gente tem um problema, eu vou aumentar um pouco mais. Ó, então, ó. Entendeu? Essa é tipo uma onda de choque juntando com a outra. Só que aqui entre uma e outra, né, eu vou ter que mexer nesse keyframe aqui de início, que é o que ele explode e para, né, antes do slow. Ó, ele vai mais do que o necessário. Aqui a gente tem que aumentar ele também, né, um pouco mais. Aí no que essa onda aqui chega, eu vou desmontar a de baixo. Ó. No que essa de dentro, ela vai encostar na de fora, ela vai se unir aqui no programa de 65. E eu vou diminuir aqui o plane, esse H. Vou criar um keyframe aqui no Z. E aqui eu vou colocar 0. Eu vou fazer isso também aqui nesse outro plane. Aqui em 65. Eu clico no Z aqui. E meu mouse está sem bateria. Apareceu aqui na tela. Vou colocar 0. Então agora essas ondas de choque vão sumir. Ó. Entendeu? Agora a gente já tem que fazer muita animação aqui, mexendo nessas curvas. Eu acabei fazendo muita coisa aqui nesse torus copiado, nesse plane copiado aqui, né, que tem esse outro torus. Então, provavelmente a gente vai ter que fazer algumas alterações aqui também, ó. Eu acabei deixando um pouco a desejar aqui nesses keyframes, ó. Vamos ver. Talvez trazer um pouco mais para cá. E agora é questão de animação e gosto do próprio artista aí, né? Então, por exemplo, esses planes aqui que eu tinha colocado para sumir de 65 ao 70, eu posso colocar ele para já começar sumindo aqui de baixo. Um pouco antes.
Isso vai fazer com que ele vai se dissolvendo mais rápido. Aqui, ó. Que ele se dissolva mais rápido. Só que tem coisas aqui, por exemplo, esse speed aqui já não vai pegar na câmera, né? A gente vai estar com foco no objeto ali. Então, entendeu? Aí você vai fazer esse movimento na câmera também. Então agora, para terminar, a gente vai fazer o seguinte, ó. Ficou agora o noise aqui, né? Rodando ali. O que a gente vai fazer? A gente vai selecionar esse Spherical Field, vou clicar em Size aqui. Vou aumentar o tamanho dele também para total. E aqui no Spherical Field, aqui no Displacer, na verdade, dentro do Shading, onde a gente tinha criado o Animate Speed, a gente vai fazer Keyframes, então. Ó, aqui vai ter o Keyframe 2, de 2 segundos. Agora eu vou criar um aqui, ó, Animation Speed, mais ou menos aqui em 59 segundos, que é onde é que ela inicia o fim do Slow, e vou colocar aqui 0. Então ele vai ter esse esquema aí, ó, 2 a 0, porque aí ele some. No que ele some também, a gente vai abaixar o Displacer aqui, ó, na altura. Aqui tá 1, né? E aqui eu vou colocar 0. Então agora a gente tem a onda de choque, ela se dissipa, né? Pode até trazer um pouco mais para cá, assim. Ó. É isso. Então a gente já tem mais ou menos isso aqui. A gente pode colocar mais um displacer aqui, ó. Eu vou duplicar. Na verdade é só puxar mais um displacer para cá. Vou jogar ele aqui no plano. Vou adicionar mais um noise. Só que agora a gente vai fazer um esquema doido aqui. Esse noise, a gente vai aumentar o global scale dele também aqui. A gente pode pegar esse... A gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui em Fields eu vou jogar esse Torus e este Torus aqui também. E aqui a gente vai colocar em Max ou Edge, na verdade talvez Edge. Deixa eu ver aqui no final aqui, né? É aqui. Deixa eu ver, Max, isso. Só que tá vendo que ele deu esse probleminha aqui agora? A gente vai ter que mexer nisso, ó. Eu vou colocar ele bem suave aqui, esse noise. Só que ele tá dando um problema aqui. A gente pode talvez trocar o tipo de textura do noise aqui, por exemplo, para, sei lá, talvez um Luca. E piorou na situação agora. Ou então a gente deixa o noise normal mesmo. Aqui no display a gente diminui o tamanho, né, da altura. E para dar uma suavizada, né, nisso aqui, a gente vai mexer aqui na força do Torus Field, né, na opacidade dele, para ele tirar esse negócio. Agora sim, a gente consegue mexer até aqui, colocar um Animation Speed também, né, para ele ter um movimento ali de noise. Observar se não vai ter esse probleminha aqui, ó. Se tiver, é só vir no Shade aqui e diminuir um pouco da opacidade dele. Porque aqui agora, ó, se a gente mexer no 8 ainda dá problema, então não pode mexer mais. Colocou no 2, vamos lá, deixou 3 aqui. A gente vai ter que voltar lá no Fields e dar uma melhorada aqui, para não ter esses artefatos. Então você pode ver que a gente tem algo bem mais smooth aqui. A gente pode melhorar esse Torus Field aqui também, ó, esse acelero. Você pode ver que ele ficou muito parado, né? Esse Torus Field aqui ele ficou muito parado. O que eu vou fazer? Aqui ele fica de 21 até 113 e depois ele vai. Eu vou aumentar um pouco isso aqui. Vou até 122, ó. Porque aí ele tem um movimento mais sutil aqui, dá para você ver ele, né? Não, mais sutil não, menos sutil e a gente consegue ver ele. A gente tem esse problema aqui também, esse de artefato aqui, vamos ver se é o displacer que está causando. Pode ser até o próprio do plane aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar um pouco da força desse Torus do meio para que não tenha esses artefatos ali, ó, e agora a gente tem algo bem mais smooth também. Beleza? Então essa esfera ela pode bater mais rápido aqui. Ó, então, na verdade ela
Aí, ó, então, agora vamos fazer aqui como bônus uma animaçãozinha de câmera. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar, como a gente está tudo centralizado aqui, eu vou criar um objeto nulo e vou criar uma câmera. Nessa câmera também eu vou ajudar colocando um target. Eu vou jogar minha câmera dentro do objeto nulo e esse target aqui, ó, dentro do target eu vou jogar a minha esfera. Que aí eu consigo rotacionar isso aqui, ó, e ainda não perder o centro. Ó, rotacionando aqui e não perco o centro, certo? Nessa câmera eu vou colocar uma lente de 50mm ou talvez de 130mm ou de 80. Esse plano também a gente vai ter que aumentar ele. Eu vou pôr aqui 1200 e 1200 para ele preencher tudo ali, né? Então aqui, ó, a gente tem a esfera. Beleza? No target ela está acompanhando aqui. Eu acho que eu não vou colocar esse target. Não vou colocar ele. Vou deletar. Vou deixar só a esfera chegando aqui. Vou aumentar esse plano aqui mais ainda. Para ele não ter problema de a gente não ver nada ali. Então aqui, ó. É isso aqui que a gente vai fazer. Agora vamos rotacionar esse... Agora vamos fazer uma animação aqui no nulo da minha câmera. Então, no momento zero, eu vou criar um keyframe. Aqui, quando ele bate, ó, quando ele inicia o slow, eu vou trazer aqui um pouco mais para o lado, talvez aqui uns 60 graus. Isso aqui não tem tanta receita de bolo, não. Ó, durante todo o slow, eu vou trazê-lo mais um pouquinho aqui só. E na hora que ele fazer isso aqui, eu vou dar uma girada mais rápida nele. Ó. Então, eu tenho esse movimento aqui. A gente pode ver através da câmera, ó. Beleza? Esse é o movimento de Fast Slow que a gente vai utilizar. Vou dar um Shift Alt F3 aqui para a gente mexer nesse nulo. Ó. A gente tem que fazer aquelas mesmas coisas. Ó. A gente mexeu só na rotação do H. Eu vou puxar ele aqui para ele fazer esse movimento mais rápido. Aqui, ó, aí vai iniciar. A câmera vai iniciar mais rápido aqui, ó. Então aquele bate, né? Tem que ser aqui mais ou menos. Então, vou até fazer o seguinte. Vou trazer esse início aqui, ó, um pouco mais. A gente vai iniciar a animação aqui, ó. Vou trazer mais para cá, ó. Aí você pode ver que ela mantém esse movimento, só que eu preciso do movimento mais linear dessa câmera possível dentre essas duas linhas aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar, clicar segurando o Shift e vou deixar ela mais linear possível. Então você pode ver. Aí para acelerar, segurando o Ctrl aqui, ó, ou não, você pode soltar ele, eu vou puxar ele mais aqui sim, esse ponto, e esse de baixo eu vou descer. Então vai ser esse S aqui que a gente vai fazer, ó. Beleza? Esse é o segredo da animação, ó. Como a câmera está muito certinha aqui, acaba que não pega tanto o movimento, né? Mas o que a gente vai fazer também? Eu vou fazer nessa câmera aqui um esquema de pirâmide, tô zoando. Ó, vou criar o keyframe aqui em 80. No início eu vou colocar aqui em 35, ou não, 35 não, 50. E ele vai... Aí durante isso aqui tudo, ó, a gente vai ter uma aproximação também. Vou aqui para 90. E na hora que ele começar a acelerar de novo, ó, até aqui, né, que ele começa a acelerar. Opa, mais ou menos aqui, 57. No que ele acelera de novo, a gente vai pôr mais um pouquinho de zoom. Talvez uns 130. E vamos, seleciona os keyframes, Ctrl Shift Alt F3. Vem aqui no Octane Camera e vai fazer a mesma coisa. Ó. Esse de baixo a gente vai descer. Esse aqui a gente vai subir. Vou aumentar isso aqui pra gente ver. Ó, vou deixar isso aqui mais smooth, seguro, clico nesse aqui, com o Shift eu deixo isso aqui mais linear, Shift, linear também. Só que eu não posso deixar tanto também, né? Eu tenho que deixar uma barriguinha aqui para não perder. Ó, vamos deixar ele linear, mas nem tanto. E aqui a gente faz esse S no final, ó. Então, aí aqui no caso ia ter uma transição, né? Aqui o vídeo seria só até 75 frames aqui. Seria somente esses 2 segundos e meio. Entendeu? Ó.
Aí, ó, muito bacana. E essa esfera, eu vou colocar mais movimento nela aqui, né? Logicamente. O que eu vou fazer? Vou pegar esse primeiro keyframe dela, que tá tudo selecionado aqui. Sai. Ctrl Shift Alt F3. Vem aqui na esfera. Esse primeiro keyframe eu vou trazer aqui mais pro início. E vou trazer um lá para cima aqui. Eu vou jogar lá fora aqui do meu negócio. Então ele vai vir. Ó, vou deixar isso aqui mais assim. Isso aqui também eu vou trazer mais para cá assim. Ó. Esse movimento de acelero que a gente já entendeu. Ó, bluf, bluf. Só que aqui no caso eu quero que ele bate mais rápido, mais forte. Beleza? Isso aqui, como a gente tem uma esfera, é bem melhor a gente fazer um negócio mais legal, tipo, sem ser esfera mesmo. Mas vamos lá para o Octane Render, que depois eu vou substituir essa esfera por outra coisa, né? Eu vou até aproveitar isso aqui para fazer um negócio muito louco. Então aqui já no Octane Render, eu posso ver que aqui ele ficou um pouco fraco, né? Esse display, a gente pode aumentar a altura dele. Mas antes eu vou colocar aqui um Area Light. Essa área light ela vai funcionar para a gente conseguir ver essa deformação também, tá vendo? Ó, quantidade de polígonos também a gente pode aumentar depois, 400 para deixar mais smooth, ou até 1000 e 1000. Essa luz aqui vai ajudar a gente bastante agora, ó, do jeito que a gente colocar ela aqui. O que a gente vai fazer? Primeiramente aqui em Texture eu vou colocar aqui um Gaussian Spectrum. O Gaussian Spectrum ele vai deixar uma luz aqui um pouco mais real, né, para mim aqui. Vou dar um Ctrl e arrasta nessa luz e vou dar uma rotacionada aqui para outro ângulo, para dar um preenchimento naquele ângulo de lá. Esse aqui eu vou diminuir um pouco a temperatura, o power dele, vai ser só um preenchimento. E vou colocar aqui também, só que eu pensei em colocar um overhead, mas eu acho que não vai ficar legal. Então se eu só colocar aqui, sei lá, uns 200 nessa e nessa aqui colocar uns 400, eu já tenho bastante aí o reforço do meu negócio. Então aqui a gente já tem o impacto acontecendo. Talvez esse displacement aqui já ah não, ele nem estava ligado. Então a gente descobriu que é esse torus field aqui que está dando problema. Posso diminuir um pouco a força dele aqui ainda, para ele ficar mais smooth ainda. Para não ter esse problema de coisa. Certo? Então é isso. A gente tem aqui o nossa animations. Então vocês podem ver aí, ó, o final dessa animação, como que ficou. Ficou um pouco pesadinho, né? Com o tanto de coisa que a gente adicionou. A gente pode Mas é isso, ó, ficou bem interessante esse negócio aqui. Eu acho que vocês vão curtir demais brincar com isso aqui, fazendo os seus motions aí.